Ho, ho, ho! Feliz Natal! Olá, gente, graça e paz. Ele aqui, tudo bom? Eu vou trazer uma mensagem curtinha de Natal para nossa reflexão. E eu queria trazer algumas perguntas para nortear essa reflexão. O que, como, quando, se e por que nós celebramos ou deixamos de celebrar o Natal? Em primeiro lugar, o que é o Natal? Natal, obviamente, é o nascimento de Cristo. É uma ação sobrenatural de Deus entrando na humanidade para viver conosco, aquilo que transformou a história em antes e depois de Cristo. Mas isso é meio óbvio. Você pode até pensar, aliás, de que você está falando isso? Porque, na verdade, meus irmãos, mesmo no meio evangélico hoje, eu sou evangélico, por isso que eu estou falando do meio evangélico, muitos de nós parece que se esqueceu do que é o Natal. Muitas de nossas igrejas já não comemoram o Natal, ou se comemoram, não comemoram mais no dia 24 ou 25, como era tradição até relativamente pouco tempo atrás. E alguns até se questionam mesmo, poxa, por que celebrar o Natal? Então eu trago o que é o Natal, o que é o nascimento de Cristo, e aliás, Natal é uma palavra que vem de nascimento. É por isso que a gente diz pré-natal, quando a mulher grávida faz o acompanhamento da sua gestação. É o pré-natal, pré-nascimento. E a gente comemora também o natalício de alguém, o aniversário de alguém, tá certo? E no inglês é Christmas, que vem de Cristo, Christ em inglês. Mas então isso é o que é o Natal, o que deveria ser o Natal, uma lembrança do nascimento, a comemoração do aniversário de Cristo, do nascimento de Cristo. E aí eu coloco logo a primeira pergunta, para saber se você celebra ou não o nascimento de Cristo, que é o quando. Quando? Porque a gente está no ano 2025, mas muitos estudiosos dizem que, na verdade, Jesus teria nascido cerca de 2 a 3 anos antes do ano zero, digamos assim. Porque teria havido uma confusão quando um Papa, em determinado momento da história, foi propor um novo calendário, o calendário gregoriano, e nos seus cálculos ele teria se equivocado, né, por 2 ou 3 anos. Então, nós já temos um problema com relação ao quando, que não é exatamente no ano que a gente acha que aconteceu, ou teria acontecido. Mas antes da gente continuar nessa pergunta, vamos lá no texto de Lucas 2, a partir do verso 1. Naquela época, César Augusto publicou um decreto convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império, lembrando que era o Império Romano. Este foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi, e partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o com tiras de pano e o colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Então vou parar por aqui, verso 8 de Lucas 2. E esse texto, a narrativa do nascimento de Jesus, está lá também em Mateus, final do capítulo 1, começo do capítulo 2 de Mateus. E aí o quando apresenta para nós um segundo desafio, que a gente percebe quando diz aqui no verso 8, nas proximidades havia pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. Ora, essa época do ano em Israel, especificamente em Belém hoje é na Cisjordânia, na autoridade palestina, mas enfim, é Israel. Essa época do ano é muito frio, à noite chega a bater quase 0 grau, podendo até nevar em ocasiões raras, mas pode acontecer. Então, quando a gente lê esse texto aqui, uma coisa a gente tem com certeza, não foi essa época do ano que Jesus nasceu. Por que eu digo isso? Porque uma época dessa tão fria, não tem pasto no campo. Então, na verdade, de 3 a 4 meses por ano naquela região, a pecuária que é extensiva, ou costuma ser extensiva, a pecuária de pequeno porte, que é o que a gente está vendo aqui, ela é colocada para o rebanho para ser alimentado dentro dos currais, dentro dos apriscos,
protegido do vento, dos elementos, do clima, né, das intempéries. Né? Por quê? Porque é muito frio. Mas não é só isso. Também não há pasto, então não adiantaria eles irem para o meio dos campos pastar, tá certo? Nesse tipo de agricultura, como eu falei, só para terminar, eles é uma pecuária extensiva, eles dependem de comer nos campos, que é o que a gente vê aqui. Então, nesse período do ano, dezembro, janeiro, até fevereiro também, eles se alimentam de feno e outros materiais guardados durante o período de verão, primavera, tá certo? Então, isso é uma certeza, ele não nasceu essa época. Por outro lado, há uma terceira coisa que tem respeito a quando. A gente sabe que durante o governo de Constantino, por volta do século IV depois de Cristo, o Império Romano, que era um império politeísta, por meio do seu governante, do seu imperador, ele se converte ao cristianismo. Então Constantino baixa um decreto, meio que convertendo à força uma massa de súditos ao cristianismo, que da noite para o dia deixam de ser pagãos e viram cristãos, entre aspas. Na verdade, eles se tornam oficialmente membros de uma religião cristã católica. Na época, não estou colocando aqui a Igreja Católica Apostólica Romana como a conhecemos hoje, mas naquele momento eles viram novos crentes, digamos assim, novos convertidos, bem entre aspas. Na verdade, eles não são convertidos de jeito nenhum, eles não são novas criaturas, pessoas regeneradas e salvas, não. Mas, e aí eu vou falar a questão do quando. Para que essas pessoas se encaixassem melhor e se adaptassem melhor à realidade dessa nova fé, dessa nova religião, Constantino adapta certas datas que eram costumeiras de festas pagãs a essa nova realidade do cristianismo. E aí entra uma dessas datas, que é esse período agora do 25 de dezembro, tá certo? Que é associada ao nascimento de Cristo. Então a gente tem um desafio do quando, nessas três coisas que eu falei. Por outro lado, uma coisa é certa, Jesus nasceu. Eu estou sendo repetitivo, mas é verdade, Jesus nasceu. Então, se por um lado nós poderíamos pensar em não celebrar o Natal, ou ao menos não celebrar o Natal nesse período por conta dessas razões que eu falei, nós podemos sim e devemos sim celebrar o Natal porque Jesus nasceu. Jesus nasceu, como eu falei, o ato mais significativo da história. Deus se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Então, esse ato único na história da humanidade aconteceu e precisa ser celebrado ainda hoje. Então, nós vimos a questão do quando. E aí nós vamos para um segundo aspecto, a questão do como. E aí, como é que se celebra o Natal ou se não celebra o Natal? E esses dias eu estava no shopping, templo do consumismo. Eu vou colocar dessa forma, por quê? Porque o consumismo não deixa de ser uma religião. Se nós temos o cristianismo, a religião do Cristo, nós também temos o consumismo, a religião do dinheiro, que é entre aspas, Deus que se opõe a Cristo. E eu acho interessante que lá no capítulo 6 de Mateus, no Sermão da Montanha, caminhando lá para o final, Jesus vai falar nesses termos que o dinheiro se torna um Deus para aqueles que o adoram. E também na palavra de Deus, Paulo vai escrever a Timóteo, dizendo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Por quê? Porque é uma outra divindade que faz oposição a Deus, o dinheiro, né? Mas por que eu estou falando isso? Né? Por questão do como. Quando a gente vai no shopping, como eu fiz esses dias, você vê muitas árvores de Natal, você vê Papai Noel, você vê renas, trenós, e esses dias até uma bandinha de carnaval natalesca eu vi no shopping, para você ver, né? E talvez de maneira muito escondida, ou raquítica, ou encabulada, você ainda vê um presépio aqui e acolá. Mas você vê que tudo isso diz muito pouco a respeito do nascimento de Cristo. E aí você parar para pensar, poxa, o que tem a ver Papai Noel, renas, presépio não, mas Papai Noel, renas, pinheiro, bolinhas enfeitadas com Cristo? Pouco, muito, ou nada, né, na verdade. Então, mais uma vez, será que eu celebro o Natal quando eu coloco uma árvore de Natal na minha casa, ou quando eu brinco de Papai Noel com os meus filhos, ou de dar presentes? E, gente, até questões familiares, porque esse é um momento onde a gente gasta nos reunindo com as nossas famílias para celebrar
o amor, a paz, a fraternidade, coisas boas, coisas necessárias, a tolerância. Mas se isso não for fruto de uma meditação no que significa o Natal, ou como deveríamos realmente celebrar o Natal, que seria refletindo na pessoa de Cristo, no seu nascimento, na importância dele para a história da humanidade e na história pessoal minha e sua. Então não celebramos o Natal, na verdade, celebramos uma festa qualquer, tá certo? E aí eu vou só puxar o gancho novamente do quando. Na verdade, nós deveríamos celebrar o Natal todos os dias, mas mesmo que celebrássemos o Natal todos os dias, isso não é desculpa para não celebrarmos hoje, ou na verdade no dia 24 ou 25, tá certo? Como celebramos o Natal então? Refletindo em quem Cristo foi, no que ele veio fazer aqui, em um Deus que teve piedade da sua criatura pecadora, perdida, que caminhava para o inferno, que em certa medida era eu e você, antes de nos convertermos a Cristo, e ofereceu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, um justo pelos injustos, que é o que vai dizer a palavra de Deus. Então nós já vimos o que, o quando e o como. E aí quando a gente vê tudo isso, eu vou passar para a quarta e penúltima pergunta. Por que celebramos o Natal? Ora, a gente só pode celebrar o Natal se a gente tiver entendido corretamente essas três coisas, pelo menos, o que, o quando e o como. Então, por que celebrar o Natal? Porque eu reconheço aquilo que Cristo veio fazer por mim. Eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que eu sou um miserável, eu reconheço que sem Ele eu não seria nada. Se Ele não tivesse vindo para cá, eu não teria esperança. E eu acho interessante porque há um filme, não vou lembrar agora o autor, ou aliás, o nome do filme, perdão, mas que ele fala de uma realidade pós-apocalíptica, talvez até já tenha falado isso em algum dos vídeos do canal, onde nesse filme, salvo engano, Russell Crowe, não sei se é Russell Crowe não, mas enfim, o tema do filme é uma humanidade na qual não há mais nascimento de crianças. Tem até um seriado, Handmaid's Tale, que fala mais ou menos também sobre o mesmo assunto por alto, né? Uma humanidade que não nasce mais crianças. E aparece uma mulher grávida, pela primeira vez em muitos anos. E é essa mulher super protegida por esse personagem, por esse rapaz, né? E aí eu vou trazer para a realidade do nascimento de Cristo. Sempre que nasce uma criança, eu já tenho isso há muito tempo na minha cabeça, é uma maneira de Deus demonstrar à humanidade que ainda não retirou o seu favor completamente de sobre ela. Por quê? O nascimento de uma criança é como se Deus dissesse: ainda há esperança para vocês. E aí eu faço a menção ao nascimento de Cristo, porque Cristo foi a maior de todas as crianças que já nasceu. Ele, ao nascer, nos deu esperança de vida eterna, nos deu esperança contra a condenação, nos deu esperança de ter o favor de Deus sobre as nossas vidas. Mas esse favor, como diz lá em João 3, é somente naqueles ou para aqueles que creem em seu nome. A esses Deus deu o direito ou o poder de serem feitos ou serem chamados filhos de Deus. Qualquer outro ser humano não é filho de Deus, é uma criatura de Deus. É um erro que às vezes pessoas sérias cometem. Deus não tem criaturas, filhos meia boca e filhos. Ele só tem criaturas e filhos, que é o que diz lá em João 3. Se aqueles que creem em Cristo, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, então isso necessariamente significa que aquele que não creu em Deus não é filho que aquele que não creu em Cristo não é filho de Deus, tá certo? Então, o nascimento de Cristo é a causa que nos deve fazer celebrar o Natal. O porquê celebramos o Natal. Não é por uma questão de tradição, não é por uma questão de comércio, não é por uma questão familiar, não é por uma questão de tolerância ou de prática religiosa, não é. O porquê celebramos o Natal diz respeito à figura de Cristo, à pessoa de Cristo, um Cristo que se encarnou, o próprio Deus se encarnou, que é o que diz lá, né, no texto da palavra de Deus, um Deus que se apiedou de mim e de você, suas criaturas em primeiro momento, mas seus filhos, nós que cremos no seu nome. Então, essa é a razão por que celebramos o Natal. Então, se você não crê em Cristo, então você não tem por que celebrar o Natal. Agora, se você diz que crê em Cristo,
você já tem que ser constrangido a celebrar o Natal. Por quê? Porque é a razão da tua esperança, o Natal, o nascimento de Cristo, né? E, na verdade, a obra toda da sua vida, né? Não só o nascimento, a sua vida, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição e a esperança do seu retorno, que é aquilo que nós todos esperamos, né? E para concluir, então, se celebramos o Natal ou se não celebramos o Natal? Essa é uma pergunta que eu vou deixar para a sua reflexão. Se ao analisar essas 4 perguntas anteriores, ou esses 4 pronomes, digamos assim, o que, o como, o quando e o porquê, você entendeu a mensagem do nascimento de Cristo, a mensagem do Natal, então você deve celebrar o Natal. Agora, se você não entendeu, então você acha que não, isso não tem nada a ver, isso é só uma história da carochinha, isso é só um filme de Hollywood, e que, aliás, eu prefiro Esqueceram de Mim, são parênteses, né? Eu até vi esses dias nas redes sociais o Macaulay Culkin aparecendo, chegou novamente aquela época do ano que você lembra de mim, aí mostra uma foto dele, né, o personagem Kevin. Ou então, se você é daqueles que espera essa época do ano para ver o Roberto Carlos ou a Simone cantando aquelas músicas, entre aspas, natalinas, ou talvez ver um coral, uma cantata de coral no shopping, mas se for só isso, não celebra o Natal, não. O Natal vai ser muito pobre para você. O Natal verdadeiro diz respeito a Jesus. Diz respeito a Jesus, o seu nascimento, em primeiro lugar, mas a sua vida como um todo, morte, ressurreição e o seu breve retorno. Amém? Então, esse é o desejo meu e da minha família para você que vê esse vídeo. Se esse vídeo falou com você, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E que Deus nos abençoe nesse Natal e que o ano que vem seja um ano muito melhor do que esse ano foi. Amém?